Talvez o título da nossa mensagem eu deveria ser um pouco diferente, né? Embora o trabalho é um dos valores do cristão, mas ele também é um chamado, né? É um chamado sagrado no nosso trabalho normal. Não só apenas ao chamado do reino especificamente, mas a qualquer trabalho. Queria orar então com os irmãos antes de a gente ler o texto que a gente vai olhar hoje, né? Vamos orar então, mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós estaremos agora expostos à Tua vontade, e a Tua vontade para nós, ela é santa, ela é agradável, e de fato é o melhor para as nossas vidas. Por isso pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor seja gracioso conosco e nos faça compreender, não somente entender e compreender, mas praticar, para o nosso bem, para a nossa alegria, Senhor, e também, Pai, muito mais, para a Tua honra e para a Tua glória. Te agradecemos por esse texto aqui de 2 Tessalonicenses, onde o Senhor nos fala do trabalho e do não trabalho também. Louvamos o Teu nome uma vez mais, agradecidos pela Tua presença entre nós, no nome precioso daquele que nos amou e se entregou por nós, o Senhor Jesus. Amém. Eu hoje queria trazer essa mensagem aqui em duas partes, né, porque ela foca muito essa questão do trabalho. Então eu queria trazer a primeira parte, a gente olhar por cima, né, sobre o texto e também lembrarmos um pouco do que a Bíblia ensina sobre o trabalho, ainda que resumidamente. E na segunda parte, então, sim, aí a gente se aprofundar um pouquinho mais no texto, tá? No texto. Paulo escreveu essa carta a 2 Tessalonicenses para abordar algumas questões que surgiram desde a primeira vez que ele esteve lá. E entre essas questões abordadas, havia três questões. Uma era a perseguição dos cristãos, né? Lembrando aí o que a gente tem ouvido até agora, né? A gente já está no final aqui da segunda. Então, uma das questões era a perseguição dos cristãos, né? Devido à sua fé operosa, devido ao seu amor uns com os outros e da grande esperança da volta do Senhor Jesus. Uma outra questão, outro assunto abordado aqui era com relação ao fim dos tempos e à volta do Senhor Jesus, que havia sido mal interpretada. E por ser mal interpretada, tem então esse terceiro assunto, que é o que a gente vai olhar hoje, que é a questão da ociosidade, a questão do trabalho, a questão da preguiça, né, que havia naquela igreja. Né? Por incrível que pareça, no início de Tessalonicenses, Paulo elogia, né, pela operosidade, pelo amor, pela esperança que eles tinham, mas ela era uma igreja que precisava ainda de alguns ajustes, de algumas correções, tanto na questão do ensino, como na questão do comportamento. No geral, a segunda carta aos Tessalonicenses é uma carta de encorajamento, de consolo, de exortação para aqueles cristãos, e para nós também, e também esclarecimento e correção de ensinos e de comportamentos que não estavam de acordo com a tradição dos apóstolos e com o ensino que até ali então tinha sido dito. E por último, que é o que a gente vai olhar hoje, que é a confrontação para os cristãos desobedientes e indisciplinados. Né? Se a gente continuar lendo aqui, em seguida Paulo vai dizer que eu ouvi entre vós que há irmãos ociosos, que andam desordenadamente. Então, essa palavra é para essa turma aí. Então, para que fortalecer a fé e a prática das boas obras dos cristãos em Tessalonicenses, o propósito é ajudar, né, a igreja a lidar com esse problema de ociosidade e que, por consequência, ou por extensão também, nos ajuda. Né? Eram algumas questões que, então, a comunidade de Tessalonicenses, a igreja de Tessalonicenses estava enfrentando. No nosso texto aqui, nos versículos de 6 a 10, Paulo está lidando com a ociosidade, com a desordem, que não condiz com o ensino e nem está de acordo com a tradição de quem
a tradição que também era ensinada, né, para os membros da igreja. Então eu queria abrir agora com vocês, de novo, o texto. Vamos olhar o texto agora, então, para ver o que vamos ler de novo, né, o que Paulo estava dizendo para os irmãos lá no capítulo 3, nos versículos de 6 a 10. Como é que Paulo estava lidando com a ociosidade, com a preguiça, com a desordem que havia na igreja por causa de um ensino mal interpretado. Então é importante, aqui a gente aprende uma lição, né? A gente precisa pensar certo, crer certo, né, para que as nossas atitudes correspondam àquilo que é justo e que é correto, conforme a palavra de Deus. Então o nosso texto diz assim no versículo 6 até o 10. A minha tradução aqui é Nova VI, tá? Então, se você tem uma tradução diferente aí, mas é bem semelhante. Diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque nós não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não teríamos tal direito, mas para que nós nos tornássemos modelos para sermos imitados por vós. Quando eu ainda estava com vocês, nós ordenamos isto. 2 pontos. Se alguém não quiser trabalhar, não coma. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está o quê? Ele está reforçando a importância do trabalho e do sustento próprio. Ele ordena a igreja, aos irmãos. Então aqui é uma ordem coletiva que vai implicar na vida de alguns, né, individualmente, né, que aqueles que vivem ociosamente, que não trabalham para sustentar a si mesmos, devem ficar à parte da comunidade. A comunidade devia afastar-se dele. Ele ainda acrescenta que isso não é uma questão dele ter direito de receber apoio da comunidade, mas sim de oferecer como um modelo a ser seguido. Finalmente, então, ele cita a ordem que havia dado quando ainda estava entre eles. Ou seja, isso não é a primeira vez. De fato, Paulo já tinha avisado eles na primeira carta 2 vezes. Então, finalmente, então, ele cita a ordem que havia dado quando ainda estava entre eles, de que aqueles que não querem trabalhar também não devem comer. Em resumo, a importância do trabalho, da responsabilidade pessoal, de não ser pesado para a igreja. Em resumo, isso é para nós. Em resumo, o trabalho tem uma importância, nós temos uma responsabilidade em trabalhar para não sermos pesados para a igreja ou para os irmãos. E sermos imitadores, no caso aqui de Paulo, né, que trabalhava arduamente. Paulo era um trabalhador. E claro que aquele que era ocioso devia sentir-se, então, envergonhado. Né? Deveria sentir na pele isso, e se arrepender e voltar a trabalhar, ou seja, a voltar à ordem da igreja, a voltar àquilo que é adequado para os cristãos, que é trabalhar, como o exemplo de Paulo. Isso, afastar-se, na verdade, uma espécie de disciplina. Né? Se a gente olhar lá para Mateus 18, quando se fala de disciplina, essa aqui é semelhante à terceira etapa lá. Se o irmão pecou, você vai e conversa com ele. Se ele se arrependeu, acabou ali. Mas se o irmão continua a pecar, você chama então mais alguém, 2 ou 3, né, de preferência a liderança, e conversa com ele. Se ele não se arrepender, aí vem uma terceira etapa. Mas isso é outro assunto. Então, a disciplina, o que eu quero deixar claro aqui para nós é que a disciplina visa a restauração de uma fé operosa, a um trabalho que agrada ao Senhor, a um trabalho que glorifica a Deus. A disciplina, na verdade, é parte do amor cristão, é parte do amor de Deus a nós.
Qual pai que não disciplina o seu filho a quem ama? Provérbios, né? Provérbios 13, 24. Ou Hebreus 12, 16, né? O pai disciplina a todos quanto ama. Então a disciplina, embora às vezes ela pareça dura, né? Mas ela é parte do amor. Por que precisamos de disciplina? Porque pecamos. Porque a tendência do nosso coração é fazer aquilo que é errado. E às vezes o nosso coração se endurece a ponto de que o Senhor tem que disciplinar, tem que tomar uma medida mais forte, uma medida corretiva. E isso envolve o amor de Deus. Portanto, meus irmãos, de fato o trabalho dignifica o cristão. Assim como o cristão deve também dignificar o trabalho, no sentido de valorizar ele. O que a gente tem que ter em mente também é que o nosso trabalho vai além do nosso patrão, do nosso chefe, né, dos nossos clientes. Trabalhamos para o Senhor Jesus. A gente vai ver isso mais adiante. Ele também nos ajuda a sermos, o texto de hoje também nos ajuda a sermos criteriosos em nossa ajuda financeira e nossa ajuda material, para assim fazermos a vontade de Deus. Simplesmente, né, a gente vai ajudar qualquer um de qualquer maneira. Mas, talvez, de repente, a nossa ajuda possa estar ajudando um preguiçoso, né? Então, nos ajuda a sermos criteriosos, mesmo que às vezes pareça duro, pareça insensível, tomar uma medida como essa, né? Graças a Deus a gente não chegamos a isso, mas pode acontecer, pode acontecer. Portanto, 1 Coríntios 10, 31, lá diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Colossenses 23, 24 diz que o que fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor e não a homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Então, o nosso trabalho deve ter essa perspectiva. Não importa o trabalho. Se é vocação, um pastor, alguma relação mais direta com o reino de Deus, pregação, ensino, ou seja, o trabalho mais simples que nós tivermos. Eu gostaria de trazer aqui, então, trazer à tona aqui a doutrina do trabalho, ou o ensino do trabalho um pouco mais amplo, ainda que resumido, que é muito mais que isso, mas ainda que resumido, para a gente ver a importância do trabalho e o valor que o Senhor dá ao trabalho. Então, tenho aqui 5 considerações. A primeira é: o trabalho é uma responsabilidade e uma bênção para nós, cristãos. Deus criou nós para trabalhar, ou seres humanos, para cuidar da terra desde o início da criação. Se a nossa mente voar rapidamente para lá, né, Deus criou lá o jardim, colocou Adão e Eva, e disse para Adão o quê? Para cuidar, né? Para cuidar. Então lemos que o homem no jardim do Éden era para cultivar e guardar a terra. O trabalho é, portanto, uma responsabilidade e uma bênção que Deus nos concedeu. Às vezes o pessoal distorce aqui, né? Embora há um certo sentido de que o trabalho, na verdade, é uma punição. De fato, né? O suor hoje que a gente ganha tem a ver com o nosso pecado. Mas, inicialmente, quando o Senhor Deus trabalhou, porque Ele criou os céus e a terra, durante 6 dias, e no sétimo Ele descansou, quer dizer, nos 6 dias Ele trabalhou, Ele deu trabalho para nós. Uma segunda consideração: o trabalho é uma forma de adoração a Deus. A Bíblia nos ensina que podemos adorar a Deus por meio do nosso trabalho, né? Colossenses 3, 24, repetindo, diz que devemos fazer todo o trabalho como se fosse para o Senhor e não para os homens. Isso significa que devemos trabalhar com diligência, com excelência, sabendo que estamos servindo a Deus por meio do nosso trabalho. Isso tem muito a ver com o que está lá em Romanos 12, 1, né? Quando é o nosso culto racional, quando nós nos entregamos totalmente a Deus, né? Todo o tempo.
Uma terceira consideração é que o trabalho nos ajuda a ganhar o nosso sustento. A Bíblia também nos ensina que o trabalho é a principal forma de ganhar o nosso sustento. Em 2 Tessalonicenses 3,10, Paulo diz que quem não trabalhar, não coma. Então, aqueles que não querem trabalhar também não devem comer. Isso indica que devemos ser responsáveis pelo nosso próprio sustento. Uma quarta consideração é: o trabalho é uma forma de servir aos outros. Além de ganhar o nosso sustento, o trabalho também nos permite servir aos outros e contribuir para o bem comum, ou para o bem da sociedade, ou para um bem maior. Efésios 4:28 diz que aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com as suas próprias mãos para que tenha algo para dar aos necessitados. E isso mostra que o trabalho pode ser uma forma de servir aos outros e contribuir para a sociedade. E a quinta consideração da importância do trabalho, da importância que nós cristãos devemos dar para o trabalho, da perspectiva que nós temos que ter do trabalho, é que o trabalho não é em vão, se feito no Senhor. O trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15:58 diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho feito no Senhor não se aplica apenas ao trabalho do reino, ou para a igreja, ou para missões, mas abrange tudo o que os cristãos fazem, tudo o que nós fazemos. Né? Escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Tito chega a incluir nessa questão de trabalho também até mesmo as mulheres. Né? Quando ele diz lá em Tito, né, para as mulheres serem prudentes e puras e estarem ocupadas em casa e a serem bondosas, sujeitas aos próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja, então, difamada. Isso significa que Deus deseja que cada obra que empreendemos seja uma obra de fé. 2 Tessalonicenses 1:11. Seja realizada na força que Ele fornece, 1 Pedro 4:11, nos entregarmos totalmente a Deus, sabendo que Ele nos comprou por um preço, 1 Coríntios 6:20, e fazemos o trabalho que Ele dá às nossas mãos para fazer por sua causa. Como já disse antes, nós servimos ao Senhor Jesus Cristo, e não a homens e nem a dinheiro. O Senhor Jesus disse assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Né? João 5,17. Deus trabalhou, Deus trabalha, Jesus trabalhou, Jesus trabalha. Paulo é esse modelo de trabalho. Portanto, o trabalho de fato, né, dignifica o cristão. O trabalho faz parte das boas obras que dignificam, que é próprio a nós, filhos de Deus, que é adequado à nossa vocação como nosso chamado para sermos cristãos. O trabalho feito sobre a ótica de Deus o glorifica, o exalta e o torna conhecido. William Perkins, um teólogo inglês puritano, ele exortava as crianças e adultos a trabalhar. Mas ele acrescentava uma coisa interessante aqui. Mas também lembrava que a diligência não é nada, não vale nada, ou seja, o trabalho com excelência não é nada, ou não vale nada, a menos que o Senhor dê a sua bênção. Se o Senhor não edificar a sua casa, se o Senhor não edificar a casa, é vão, é inútil o trabalho daqueles que edificam. Então, meus irmãos, esse é uma abordagem geral sobre o trabalho que a gente já pode extrair aqui desse texto. E eu queria então passar para a segunda parte agora, aprofundar um pouquinho mais. Espero que os irmãos já saibam da importância do trabalho que Deus nos deu, ou que Deus nos dá para fazer. E isso pode ter um significado importante para a glória dele quando nós o fazemos sobre esse ponto de vista. Sobre o ponto de vista de que fazemos ao Senhor Jesus, fazemos em adoração para a glória dele. E que de fato isso se torna bem para nós e bem para os outros. Muito bem, vamos olhar então agora a minha segunda parte. Aqui nesse texto eu
destaquei 3 incentivos que Paulo aborda, que Paulo traz para motivar a pessoa ociosa, ou aqueles irmãos ociosos lá, voltarem a trabalhar, se arrependerem, voltarem a trabalhar, estavam andando desordenadamente, voltar para a ordem. Então, 3 incentivos, né? O primeiro incentivo é afastar-se, foi aquela ordem, né? O segundo é o exemplo dele, e o terceiro, ele é também uma questão de sobrevivência para ele sentir na pele. Então, o afastar-se é um motivo coletivo, envolve a igreja, o exemplo é um motivo individual, e a sobrevivência tem a ver com aquele que está andando desordenadamente. Então, 3 motivos para aqueles que vivem ociosamente a voltar à ordem, a retornar à tradição cristã, que é trabalhar para seu sustento, para ajudar os outros, para agradar o Senhor Jesus e para honrá-lo. O primeiro, para se afastar, está no versículo 6. O primeiro incentivo para motivar aqueles que vivem ociosamente a se arrepender e começar a trabalhar. Versículo 6 diz assim: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam. Uma vez que esses irmãos se recusavam a trabalhar obstinadamente, estavam desconsiderando a sua instrução que estava lá, 2 vezes, como eu já falei aqui, em 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12, e também em 1 Tessalonicenses 5. Havia 2 orientações, 2 exortações que Paulo disse que devíamos trabalhar, que cada um trabalhasse, cuidasse dos seus próprios negócios e ganhasse aquilo que, com o trabalho das suas mãos, para viver tranquilamente, né? 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. Mas aqui Paulo emitiu um severo comando em relação a ele. Paulo não estava oferecendo uma sugestão, ele estava emitindo uma ordem. E essa ordem não foi baseada na autoridade dele, de Paulo, de Silas, de Timóteo, que estavam com ele, né? Essa ordem foi baseada na autoridade do Senhor Jesus, na autoridade de apóstolo que ele tinha, daquele contato direto com o Senhor que os apóstolos tiveram. Então, há um peso aqui nessa ordem, né? E por isso deveria ser obedecido inquestionavelmente. Quando Paulo ordenou aos Tessalonicenses a manter-se longe de todo irmão que se recusava a trabalhar, ele estava ordenando evitá-los. Como observado anteriormente, não há nenhuma desculpa válida para qualquer um que é capaz de trabalhar, que tem oportunidade de fazê-lo, ficar ocioso. Paulo, então, ordenou o resto da congregação a se separar, a evitar, a fugir do irmão ocioso que não queria trabalhar, né? Que não queria trabalhar. As pessoas de hoje, talvez a gente trazendo para hoje, tendem a se chocar com uma atitude dessa, né? De um lado, ela pode ser uma atitude drástica, dura, né? Afastar o irmão da comunhão, né? Porque Paulo, no decorrer do texto, ele diz assim: mas o considerem irmão, afastem-se dele, mas o considerem irmão, né? Então, afastar da comunhão, não conviver com alguém, parece, então, muito, muito cruel, né? Parece um comportamento lá do século atrás, medieval, e como me disse, um irmão retrógrado, né? Outros possivelmente alegariam que é falta de amor fazer isso, né? Porque vai tirar a pessoa da oportunidade de conviver com as pessoas de bem, melhorar, né? Isso é um pensamento típico da nossa sociedade, influenciada por uma psicologia moderna que tira a questão da correção. Aqueles que são pais já devem sentir isso, né? Hoje não se admite mais corrigir uma criança. Ao passo que a Bíblia diz que tem que corrigir e com vara. Então, esses são os modelos que tentam nos empurrar, fazer com que a gente... Isso é coisas do mundo, porque, como eu falei antes, a disciplina faz parte do amor de igreja. Ou seja, ninguém pode criticar a atitude de outro, todo mundo tem liberdade para fazer o que quer, desde que não faça mal, né? Então, esse é um lema da sociedade secular. Até porque a definição de mal e de injusto que a gente vê não é a mesma da Bíblia, né? Ela é muito relativa, né? Eles tentam relativizar tudo.
Só que entre nós, o povo de Deus, não é assim. A disciplina é um dos métodos usados por Deus para ensinar diretamente seus filhos. Para os pais ensinarem os filhos, para o irmão exortar e corrigir uns aos outros, e na congregação, pela mediação dos líderes e de testemunhas. Os relacionamentos sem o exercício da disciplina são destrutivos. Então, se não houvesse disciplina, no caso dos Tessalonicenses, e no caso de uma criança não ser disciplinada e corrigida, o que vocês acham que vai acontecer? Torna-se uma criança rebelde. E a Bíblia diz que vai envergonhar os pais. Alguém ocioso, que não trabalha, que vive às custas dos outros, nas casas dos outros, pode afetar mais pessoas. Olha, de repente não preciso trabalhar lá, os irmãos vão nos sustentar. Isso foge do ensino, né, apostólico, do que a Bíblia faz. Então, outro ponto é a tendência de nós imitarmos essa turma, né, porque se começa a imitar, aí, né, como já disse, acaba atingindo a igreja. Então, cuidado com isso, porque 1 Coríntios 15, 33 diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Não vamos correr esse risco, né? Não vamos correr esse risco. Uma vez que o pecador é disciplinado, ainda estava a ser considerado como irmão, né? Se a gente conseguir o texto aí até o versículo 15, Paulo dá isso assim, ó: afastem-se dele, deixe ele longe, ele sinta na pele, ele saiba por que está sendo afastado, mas ele é nosso irmão, né? Ele é nosso irmão. Aqui, né, um dos comentaristas, o Hendricks, ele disse que Paulo está sendo muito paciencioso, longânimo aqui com ele, né, porque ele já é a terceira vez que ele está, aqui é a terceira vez que ele fala sobre isso e que ele está tomando essa medida. Ou seja, eles estavam cientes, de novo foram confrontados e mesmo assim continuavam a fazer. Então, há paciência, há um amor aqui, né, para esperar que ele se arrependa e que volte à vida ordinária, comum, né? Tal comportamento ocioso e preguiçoso, fora da linha, definitivamente não está, então, de acordo com a tradição do ensino que os tessalonicenses tinham recebido de Paulo. A tradição aqui, meus irmãos, no contexto lá, era o início da igreja. Então, Paulo e os demais apóstolos, eles receberam instruções diretamente de Jesus. Provavelmente aqui na primeira visita, quando Paulo esteve lá em Tessalonicenses, muitas das orientações ele falou boca a boca, depois é que ele registrou numa carta. Então, é essa tradição aqui, não é a tradição cultural do povo, alguma coisa, é a tradição do ensino, que era via oral e via escrito. Então, essa disciplina, ou seja, esse afastar-se da igreja, mostra a seriedade com que Deus vê a falta de trabalhar. A ideia de afastá-los da verdadeira comunhão dos cristãos deveria ser doloroso o suficiente para efetuar uma mudança no seu comportamento. Essa medida drástica de disciplina da igreja também era necessária para proteger a reputação da igreja para as pessoas de fora. O mundo também tem que saber que Deus não tolera a indolência, ou a preguiça, ou a desordem. Não devemos esquecer que essa medida, embora dura, ela faz parte, então, como tenho dito, do amor, da misericórdia de Deus, através de Paulo, que foi, então, paciencioso, ensinou, exortou, admoestou, e então, como eles não mudou a atitude deles, não mudou o comportamento deles, ele dá uma medida mais forte. O pastor Hernando Dias Lopes diz que a disciplina é um ato responsável de amor. Segundo João Calvino, é uma das marcas da igreja verdadeira. A disciplina, ela é terapêutica e visa a proteção da igreja e a restauração, então, dos faltosos. Se afastar do ocioso é um incentivo, então, para motivar aqueles que vivem ociosamente a arrepender-se, a voltar ao trabalho, né, a agradar a Deus e glorificar o seu nome. Então, esse é o primeiro incentivo. O primeiro incentivo que Paulo nos mostra aqui é que para que ele volte a trabalhar, se houver algum ocioso, então, nos afastar dele. O segundo incentivo, então, é o exemplo. O exemplo para motivar aqueles que vivem ociosamente a arrepender-se e a voltar a trabalhar. E aqui está o exemplo de Paulo, descrito nos versículos 7, 8 e 9. Pois vocês mesmos sabem
que devem seguir nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês, e nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente com fadiga dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Paulo certamente concordaria com aquele provérbio que provavelmente a maioria de vocês conheça, né, que diz assim que palavras convencem, exemplos arrastam. Muito semelhante à declaração de um puritano lá do século XVI, Tomé Brooks, que ele disse assim: o exemplo é a mais poderosa retórica. Paulo foi um exemplo lá para Tessalonicenses a ser imitado. Porque ele próprio imitou o Senhor Jesus Cristo, como está escrito lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. Paulo era um modelo de pregação do Evangelho, 1 Tessalonicenses 1,6. Paulo era um modelo de sofrimento duradouro, que está no capítulo 2, versículo 2 de 1 Tessalonicenses. Ele era um exemplo de honestidade, integridade, humildade, mansidão, afeto, como se seguiram os seus exemplos nessa área. Eles precisavam seguir o seu exemplo também de trabalho duro, né? De trabalho duro. O capítulo 2 de 1 Tessalonicenses mostra estas qualidades, essas coisas que eu mostrei para um exemplo de pregação, de sofrimento, de honestidade, integridade, humildade, mansidão, afeto. Capítulo 2, de autossacrifício, de santidade e de oração. A operosidade desses missionários, Paulo, Silas e Timóteo, estava em nítido contraste com a indolência dos membros inativos da congregação. Paulo deixou claro que sua razão para fazer o trabalho manual não era porque ele, Silas e Timóteo não tinham direito a receber apoio para o seu intenso trabalho de pregação e ensino. Paulo, às vezes, aceitava o apoio das igrejas para quem ele ministrava. Em Filipenses 4,16, lá diz que ele diz que os filipenses o ajudaram. Em 2 Coríntios 11, 8 e 9, ele também recebeu o apoio de outras igrejas, até para estar ali em Tessalonicenses. Então, foi uma escolha voluntária, particular de Paulo, trabalhar para que aqueles que se recusam a trabalhar não pudessem apontar para ele como justificativa de andar ociosos ou não trabalhando. Em vez disso, os missionários dignificaram o trabalho, oferecendo-se como um modelo para os cristãos seguir, para nós seguirmos. Paulo claramente ensinou, como o apóstolo e pregador, que ele tinha o direito de pleno apoio. Tem esse ensino. Aqueles que presidem bem sejam considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham na pregação do Evangelho. Então, há esse ensino. Eles têm o direito, aqueles que presidem as igrejas, aqueles que lideram a igreja, que trabalham na pregação, no ensino, eles têm direito a um ganho. Paulo foi além disso. Então, desde que Paulo humildemente trabalhou para satisfazer as suas necessidades, além do seu ministério, como poderia alguém mais justificar não fazê-lo? Mas, apesar do modelo de Paulo, alguns ainda se recusaram a trabalhar. Então, o primeiro incentivo, meus irmãos, é se afastar dos irmãos. O segundo incentivo motivacional para aqueles que vivem ociosamente, arrepender-se e voltar a trabalhar, é o exemplo. O exemplo, e nós podemos ser esse exemplo, o exemplo é um incentivo para motivar aqueles que vivem, então, ociosamente, a trabalhar para o seu sustento, para agradar o Senhor, para a glória dele, para servir os outros. O terceiro incentivo que eu vi aqui nesse texto é a questão da sobrevivência. Está lá no versículo 10. A sobrevivência é um dos motivos, né, que ajuda a esses ociosos, ou pelo menos Paulo tinha essa intenção, fazer com que eles voltem a trabalhar, para que eles obedeçam o mandamento de trabalhar, né, para que eles voltem às tradições e para que tragam honra a Deus. Versículo 10 diz assim que quando ainda
estávamos com vocês, nós ordenamos. Ou seja, lá em 1 Tessalonicenses, eu já tinha ordenado isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Paulo acrescentou esse comando aqui, que a gente chama ele de comando agudo, né? Ele cutucou firme, né? Ele foi bem pontiagudo, né? Mas é um comando que entendemos como revelado, né? Como uma a autoridade, como uma verdade axiomática daqueles que não estão dispostos a trabalhar, que não comam. E claro, né, isso não era novidade para aquela turma. A ignorância não foi o problema, pois mesmo quando os missionários estavam com eles, era usado para dar-lhe essa ordem. Paulo tinha discutido esse assunto já na sua primeira epístola. Seu ponto é simples. Se as pessoas ficarem com fome, bastante fome, certamente elas vão dar um jeito de conseguir trabalho para conseguir comida. Né? Olhando o outro lado aqui, né? E isso tem a ver com Provérbios 16, 26, que diz assim, lá Salomão disse assim, a fome do trabalhador o faz trabalhar, porque a sua boca a isso o incita. A boca a isso o incita. Ou seja, para isso que Paulo está dizendo, parece que tem um fundamento bíblico lá no Velho Testamento. Então, meus irmãos, os cristãos verdadeiros, obedientes, que têm a oportunidade, a capacidade de trabalhar pela sua própria comida, estão trabalhando. Ou estão à procura do trabalho. É importante notar que Paulo aqui, né, essa questão das pessoas que não querem trabalhar, e não aquelas que não podem trabalhar no âmbito da igreja. A nota é para aquelas pessoas que são pobres, ou que são incapacitadas, que não conseguem trabalhar. A essas nós devemos ajudá-las. A essas nós devemos suprir as suas necessidades. Na medida do possível. Na medida do possível. Ambos os cristãos, individual e da igreja como um todo, têm a responsabilidade de ajudar e de cuidar os mais pobres. Isso está lá em Mateus 6, versículo 2, está em Gálatas, capítulo 2, versículo 10, está em 1 Timóteo 5, 4, está lá em Hebreus 13, 16. Mas nem o mundo, nem a igreja devem a vida ou sustento para aqueles que são ociosos, preguiçosos, aqueles que voluntariamente não querem trabalhar, que preferem ir para baixo da ponte, né, ou sei lá para que lugar, né, abandonam a família, enfim. Né. Estamos acostumados, às vezes, até esses direitos hoje, né, os direitos em nossa sociedade, né, que às vezes alimenta essa ociosidade, ao invés de procurar dar trabalho, né, ela tem medidas, tem políticas, né, que alimentam a ociosidade. Essa é a ideia de que aqueles que não vão trabalhar duro têm o direito de ser pago, né, com o dinheiro dos impostos que arrecadam daqueles que trabalham duro. E o resultado dessa cultura de bem-estar são visíveis, pois aparece o rompimento com a família, a imoralidade, o crime, a desesperança, a falta de sentido, a amargura, a desordem na sociedade. Então, a sobrevivência, assim como o afastar-se do irmão, assim como o exemplo de Paulo, são incentivos motivacionais que, se porventura houver entre nós, irmãos ociosos, lembremos-nos de como Paulo lidou com essa situação lá em 2 Tessalonicenses, como ele orientou aqueles irmãos lá. O mandamento de afastar-se ou desassociar-se com o exemplo, e com a sobrevivência e também com afastar-se, deve fazer parte, se um dia ocorrer conosco isso. Ou você mesmo, para ser criterioso com as tuas ajudas, né? Ou para aconselhar aquilo que de repente você pode perceber, aquele que não quer trabalhar, aquele que é ocioso. Eu queria compartilhar com vocês algumas lições desse texto. Elas são 4 lições para nós agora. Embora provavelmente a gente já tenha percebido isso, né? Já tenha percebido, mas eu queria trazê-las assim. A primeira lição que nós aprendemos com isso, e devemos aprender a lição e praticar, né? A lição, ela só se torna sabedoria quando a gente crê e
praticam, onde tem fé e obras. A nossa fé tem que estar associada com as obras que dignificam, que é próprio para aqueles que amam a Deus, que trazem glória a Deus. Então, a primeira lição é: o trabalho faz parte da vida como culto a Deus, como parte de nossa adoração e devoção ao Senhor Jesus. Eu já me referi aqui a Romanos 12:1, que diz assim, que se ofereçam, que nós nos oferecemos totalmente, inclusive o corpo, não só a alma, não só o espírito, mas o corpo, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o nosso culto racional. Ou seja, o nosso culto não é apenas na reunião de domingo, mas é uma vida que é vivida para agradar a Deus, para fazer a sua vontade. O trabalho é parte importante dessa vida que nós vivemos, é a vida real, como foi dito aqui. E, portanto, faz parte do nosso culto ao Senhor Jesus. Quando trabalhamos, nós devemos trabalhar cultuando a Deus. E deve ser prestado com reverência, com solenidade, com respeito, com integridade, que é como Colossenses 22:24, que nós já lemos, diz, que é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. A segunda lição que eu queria trazer para nós hoje é nosso dever trabalhar. Mesmo que às vezes pareça monótono, prosaico, mas devemos executar o trabalho da melhor forma. Cumpramos cada pequeno dever como aos olhos de Deus. Faça o seu trabalho em casa, ou na empresa, ou na rua. Faça-o como ao Senhor Jesus. Existe uma verdadeira dignidade no trabalho honesto. Deus dá valor para isso. Deus considera isso. Tanto que Ele fez isso. Tanto que Ele trabalha. Deus trabalhou, trabalha e trabalhará. Deus trabalha. Então, trabalhem pela excelência do trabalho, ou da vocação que o Senhor te deu, ou que o Senhor Deus te chamou. Lembre-se que é para a glória de Deus. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como ao Senhor. E não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Terceira lição: tenham cuidado na sua escolha de companheiros, evitem os desordenados, os ociosos, a não ser para aconselhá-los a trabalhar. Busque associar-se com cristãos tementes, fiéis, obedientes, modelos, como Paulo diz aqui. Modelos conforme Paulo ensina, como está dito na sua palavra. Quarta lição é: a disciplina do afastar-se de um irmão ocioso é prova do amor ao Senhor. Então, quando Deus não queira isso conosco, mas se a gente defrontar com uma situação dessa, quando você se afastar do irmão, você tiver esse comportamento, essa atitude, saiba que você está amando mais ao Senhor, porque é o Senhor que está dizendo. É o Senhor que está dizendo. Então, a disciplina do afastar-se é prova de amor a Deus, ao Senhor. O fato de nos afastarmos de um irmão preguiçoso, desregrado, é amor. Primeiro, porque ele está desobedecendo. Segundo, porque evitamos difamar o nome de Cristo e a igreja do Senhor Jesus. Terceiro, porque é uma forma que o irmão será constrangido a reconhecer o seu pecado e se arrepender. O amor, às vezes, é difícil, é duro. Talvez os pais tenham isso mais frequência quando tiverem que disciplinar e corrigir um filho seu. Mas façam isso. Por amor a Deus, por amor aos teus filhos, por amor a ti mesmo. Porque o Senhor não teria dito isso se não fosse para o bem dele, de quem é corrigido, e para o bem do todo da igreja e da nossa vida. Então, meus irmãos, o trabalho de fato dignifica o cristão. O trabalho de fato pode ser usado para a glória dele, para torná-lo conhecido, para exaltá-lo, para conduzir outros a Cristo. Então, o trabalho faz parte das boas obras que dignificam nós, seus filhos. É apropriado, é adequado para nós, seus filhos, nós que somos chamados por uma vocação celestial.
o trabalho feito sob essa ótica, então, de fato, glorifica a Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso bom, amável e adorável Pai Celestial, cuja grandeza é insondável, cujo amor é inefável, é inestimável, e cuja graça, Senhor, vai além dos céus. Por isso Tu és bendito. Por isso nós Te louvamos nessa manhã. E Te louvamos também por Tua palavra, Senhor. Tua palavra que é santa, que é justa e que honra a Ti, Senhor. Obrigado, Pai, primeiro pelo trabalho que o Senhor tem nos dado. Isso também é graça, é obra da graça Tua, Senhor, em nosso favor. Assim o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado coisas boas. Nós temos usufruído dessa bondade que é o trabalho, dessa dádiva que vem de Ti. Mas pedimos também, Senhor, que o Senhor trate o nosso trabalho, nos ajude a nos lembrarmos e assim nos comportarmos e assim vivermos, que o trabalho também é adoração a Ti. Ajuda-nos, mostra-nos quando o nosso coração estiver tendencioso a ser ocioso, a ser preguiçoso, Senhor, a não dar valor àquilo que Tu dá. E nos leva, Pai, ao arrependimento, à correção. Porque, de fato, isso é o melhor para a nossa vida. Louvamos a Ti, Senhor, por Tua presença entre nós, por Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos. E, de novo, nós fazemos isso no nome precioso daquele que trabalhou mais que todos nós juntos. Que trabalhou mesmo, antes mesmo do seu ministério, antes mesmo dele se revelar o Filho de Deus, quando ainda era homem, carpinteiro, Senhor. E depois trabalhou a nosso favor, para nos justificar. Que Teu nome seja sempre bendito quando nós trabalhamos. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém, Senhor.